Todos nós, em algum momento, nos confrontamos com a inevitabilidade da morte. Para muitos, é um tema de medo e incerteza. Mas e se eu te dissesse que há uma filosofia que nos ensina a encarar a morte com serenidade e até com facilidade hoje? Vamos explorar como o estoicismo nos prepara para a realidade final da vida. O estoicismo, uma escola filosófica que surgiu na Grécia Antiga, ensina que devemos viver em harmonia com a natureza e aceitar o que não podemos mudar. Para os estoicos, a morte é apenas uma parte do ciclo natural. Não é a morte que um homem deve temer, mas ele deve temer nunca começar a viver. Epicteto, no estoicismo, a morte é encarada como um processo natural, tão inevitável quanto o nascer e o pôr do sol. Os estoicos acreditavam que tudo no universo segue um ciclo, e a morte é apenas uma das etapas desse fluxo contínuo. Para eles, resistir à morte ou temê-la era como tentar impedir que as estações mudem ou que o tempo passe, algo inútil e contrário à natureza. Os estoicos viam o universo como uma grande máquina regida por leis naturais. Dentro desse sistema, cada evento, incluindo a morte, ocorre como deveria. Epicteto, por exemplo, enfatizava que devemos viver em harmonia com a natureza, aceitando que tudo tem um começo e um fim, assim como aceitamos que as folhas caem no outono ou que a noite segue o dia. Deveríamos aceitar que a morte faz parte da vida. Para os estoicos, isso não era motivo de desespero, mas sim de sabedoria, pois nos permite viver sem medo, valorizando cada momento. Marco Aurélio, em suas Meditações, ele escreveu: considere quantos, depois de uma vida de grande glória e fama, foram esquecidos em breve. A aceitação da morte como parte natural da vida nos libera do medo e nos dá a capacidade de viver com mais serenidade e propósito. Ao entender que não podemos mudar o destino, podemos redirecionar nossa energia para aquilo que está sob nosso controle, a maneira como vivemos hoje. Memento mori, ou lembre-se de que você vai morrer, é uma prática central no estoicismo, que nos convida a refletir sobre a impermanência da vida. Essa frase não tem o objetivo de gerar medo, mas de trazer consciência sobre o tempo limitado que temos, ajudando-nos a valorizar cada momento e viver com propósito. A expressão Giner memento mori foi usada pelos estoicos como uma ferramenta para a introspecção. Ela nos lembra de que a morte é a única certeza da vida e que resistir a essa realidade só traz sofrimento. Ao aceitar nossa mortalidade, aprendemos a focar no presente e a viver de forma mais consciente. Por que refletir sobre a morte? Pensar na morte nos faz apreciar mais profundamente os momentos que temos com as pessoas que amamos. Quando lembramos que o tempo é limitado, somos menos inclinados a procrastinar e mais focados em fazer escolhas significativas. Frequentemente refletia sobre a morte para lembrar-se de viver com virtude. Pense na inevitabilidade da morte e em como ela é uma função natural do universo. O hábito de confrontar a ideia da morte reduz seu poder sobre nós, nos permitindo viver com mais liberdade. Práticas estoicas de memento mori que você pode fazer. 1. Visualizações diárias. Imagine que este pode ser o último dia da sua vida. Isso não é um exercício de pessimismo, mas um chamado para aproveitar o presente com gratidão. 2. Reflexões escritas. Sêneca recomendava escrever cartas ou diários sobre o valor da vida e a certeza da morte, como forma de reforçar a sabedoria e a tranquilidade diante dela. 3. Meditação sobre a mortalidade. Meditar sobre como a vida e a morte fazem parte de um ciclo natural ajuda a enxergar a morte como algo neutro e inevitável. Marco Aurélio, em suas Meditações, escreveu: você pode deixar esta vida agora. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Para ele, lembrar da morte não era uma fonte de ansiedade, mas um lembrete para viver cada dia com virtude e propósito, sem distrações desnecessárias. Memento mori é uma prática que nos ajuda a enfrentar a realidade da morte com serenidade, eliminando o medo e incentivando uma vida significativa. Ao trazer essa consciência para o dia a dia, nos tornamos mais presentes, gratos e focados no que realmente importa. No estoicismo, a morte é vista não apenas como inevitável, mas também como um símbolo de liberdade. Para os estoicos, entender e aceitar a morte é libertador, porque nos livra das correntes do medo e das preocupações com o futuro. Essa abordagem nos permite viver plenamente, com coragem e serenidade,
Porque a morte representa liberdade. A morte marca o fim de todas as ansiedades, dores e desafios da vida. Para os estoicos, não há motivo para temê-la, pois ela nos libera de tudo que nos causa sofrimento. Ao aceitar a morte como parte natural da existência, deixamos de nos preocupar com o que não podemos controlar. Isso nos permite focar no presente e viver com virtude. A compreensão da morte nos dá coragem para tomar decisões ousadas, já que sabemos que o tempo é limitado e precioso. Epicteto ensinava que a morte não é algo a ser temido, mas uma realidade a ser aceita com dignidade. Ele dizia: quando chega o momento de partir, saia como faria com qualquer outro dever. Faça isso com simplicidade e liberdade. Para ele, a liberdade reside na aceitação da morte, pois ela nos liberta do apego ao que é, temporário, e nos ensina a viver de maneira verdadeira. Quem compreende que a morte é uma libertação natural não teme ameaças, perigos ou mudanças. Isso dá força para enfrentar os desafios da vida com tranquilidade. Saber que a morte é o destino de todos nos ajuda a valorizar os momentos simples e a buscar a excelência em nossas ações. Os estoicos nos incentivam a viver de forma que nossos atos ecoem além da nossa existência, criando impacto positivo no mundo. Em suas meditações, Marco Aurélio escreveu: chega um momento em que devemos deixar tudo para trás, o trabalho, os relacionamentos, até mesmo nosso corpo. Por que temer algo tão natural quanto o próprio nascer? Essa reflexão reforça a ideia de que a morte não deve ser encarada com tristeza, mas com a serenidade de alguém que cumpriu seu papel na vida. Para os estoicos, a morte é o ápice da liberdade, pois nos liberta das preocupações terrenas e nos lembra da importância de viver uma vida significativa e virtuosa. Aceitar a morte como uma libertação nos permite viver sem medos, plenamente conscientes do valor de cada instante. Para o estoicismo, a virtude é o bem supremo e o verdadeiro objetivo da vida. Diante da morte, a virtude se torna um guia essencial, pois viver com virtude nos prepara para enfrentá-la com dignidade, coragem e serenidade. Os estoicos acreditavam que a maneira como vivemos reflete diretamente na forma como encaramos o fim. O que é virtude no estoicismo? A virtude estoica é composta por 4 pilares principais. 1. Sabedoria. Fazer escolhas racionais e viver em harmonia com a natureza. 2. Coragem. Enfrentar adversidades e a morte com bravura. 3. Justiça. Agir com equidade e moralidade em relação aos outros. 4. Temperança. Manter o autocontrole e evitar excessos. Esses princípios orientam o comportamento humano e oferecem uma base sólida para lidar com o inevitável fim da vida. Porque a virtude é essencial diante da morte. Uma vida virtuosa nos deixa em paz com nossas escolhas, evitando arrependimentos no momento final. A virtude da coragem nos fortalece para encarar a morte como algo natural, sem desespero. Uma vida vivida com justiça e sabedoria deixa um exemplo positivo para aqueles que ficam. Marco Aurélio acreditava que a virtude nos prepara para a morte, pois nos ensina a viver sem medo e com propósito. Ele escreveu: o que importa não é quanto tempo você vive, mas se você viveu de acordo com a virtude. Para ele, o que dá significado à vida não é sua duração, mas a qualidade moral de nossas ações. Quando vivemos de acordo com a virtude, aceitamos a morte como um ciclo natural. Enfrentamos nossos últimos momentos com tranquilidade. Sabemos que nossas ações tiveram valor e impacto positivo. Os estoicos acreditavam que uma vida focada na virtude nos torna mais fortes emocionalmente, eliminando o medo da morte. Sêneca, em suas cartas, afirmou: e aquele que aprende a morrer, desaprende a ser escravo. Ele destacava que viver com virtude nos liberta dos medos irracionais, incluindo o medo da morte. Diante da morte, a virtude estoica nos dá a força para aceitar o fim com serenidade e dignidade. Ao focarmos em viver uma vida virtuosa, preparamos nossa mente e nosso coração para enfrentar a morte como um ato final de coragem e sabedoria. Os estoicos ensinavam que a chave para uma vida plena e serena é aceitar aquilo que está fora do nosso controle, incluindo a morte. Para eles, resistir ao inevitável é uma fonte de sofrimento, enquanto a aceitação nos traz paz e nos permite viver com sabedoria. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, afirmava que devemos dividir tudo na vida em 2 categorias. 1.
O que podemos controlar? Nossas ações, pensamentos e escolhas. 2. O que não podemos controlar? O comportamento dos outros, os eventos externos e, especialmente, a morte. A morte, estando além do nosso controle, deve ser aceita como parte do curso natural das coisas. Por que aceitar a morte? 1. Evitar o sofrimento. Inútil. Resistir à morte ou temê-la não a impede de acontecer, mas nos causa ansiedade desnecessária. 2. Focar no presente. Quando aceitamos o inevitável, nos libertamos das preocupações com o futuro e passamos a aproveitar o momento presente. 3. Harmonia com a natureza. A morte é parte da ordem natural do universo, e aceitá-la nos conecta com essa realidade maior. Epicteto dizia: a morte não é algo a temer. Ela está fora do nosso controle. E preocupar-se com isso é como tentar mudar o curso das estrelas. Essa perspectiva nos ensina a abandonar o medo e a focar em viver de forma virtuosa enquanto estamos vivos. Praticar a reflexão diária sobre a morte, como faziam os estoicos, ajuda a eliminar o medo e a trazer clareza sobre o que é realmente importante na vida. Quando alguém próximo parte, os estoicos nos incentivam a lembrar que isso também é parte da ordem natural, ajudando-nos a lidar com o luto de forma mais equilibrada. Marco Aurélio escreveu: você pode deixar esta vida agora. Deixe que isso determine o que você faz. Diz e pensa. Para ele, a consciência da morte inevitável nos lembra de viver de acordo com nossos valores e virtudes, sem nos distrair com preocupações fúteis. Aceitar a morte como algo inevitável não é resignação, mas um ato de sabedoria e coragem. Essa aceitação nos liberta do medo, nos permite focar no que está ao nosso alcance e nos ensina a viver com mais propósito e gratidão. Os estoicos acreditavam que a vida é curta e passageira, e que reconhecer essa verdade é essencial para viver plenamente. A temporalidade da vida nos lembra que tudo é transitório, nossas alegrias, dores, conquistas e até nossa própria existência. Esse entendimento não deve ser motivo de tristeza, mas um estímulo para valorizar o presente e viver com sabedoria. Para os estoicos, como Marco Aurélio, a brevidade da vida é uma realidade inevitável. Ele escreveu: pense constantemente em quão rápido tudo desaparece. Os corpos, o tempo, as memórias. A natureza das coisas é mudar, ser destruída e ser substituída. Essa visão destaca que a impermanência é uma característica essencial da existência e que devemos aceitá-la com serenidade. Porque abraçar a temporalidade, aumenta o valor do presente. Saber que o tempo é limitado nos incentiva a viver intensamente, aproveitando cada momento. 2. Elimina o apego excessivo. Entender que tudo é transitório nos ajuda a evitar sofrimentos desnecessários com perdas. 3. Promove a gratidão. A consciência da impermanência nos torna mais gratos pelas experiências, pessoas e momentos que temos. Sêneca, em sua obra Sobre a Brevidade da Vida, escreveu: não é que temos pouco tempo de vida, mas que desperdiçamos muito. A vida é longa o suficiente para quem sabe usá-la. Essa reflexão nos convida a aproveitar o tempo de forma consciente, evitando distrações e vivendo com propósito. Aplicações práticas da temporalidade no estoicismo: concentre-se em criar memórias e conexões significativas, ao invés de acumular bens materiais. Adote a prática estoica de agir agora, sem adiar o que é importante. Encare as mudanças na vida como parte natural do fluxo do tempo. Os estoicos também nos lembram de que, embora a vida seja transitória, nossos atos podem criar impacto duradouro. Viver com virtude e propósito é uma maneira de deixar um legado que transcenda nossa existência. A temporalidade da vida nos ensina a apreciar o presente, a evitar desperdício de tempo e a viver com mais propósito. Reconhecer que tudo é passageiro nos liberta do medo da perda e nos permite viver com sabedoria e gratidão. Os estoicos acreditavam que uma vida bem vivida é uma preparação constante para a morte. Para eles, encarar a morte com serenidade exige treino mental, reflexão contínua e a prática de filosofias que fortalecem nossa mente diante do inevitável. Esse preparo nos permite enfrentar o fim sem medo, mas com dignidade e aceitação. Por que preparar a mente para a morte? 1. Reduz o medo do desconhecido. A morte é um dos maiores mistérios da vida, mas ao refletir sobre ela, aprendemos a vê-la como parte do ciclo natural.
2. Fortalece a resiliência. Praticar a aceitação da morte nos torna mais resilientes diante de perdas e adversidades. 3. Dá propósito à vida. A preparação mental para o fim nos incentiva a viver de forma mais intencional e significativa. Práticas estoicas para a preparação mental. Reflita diariamente sobre a mortalidade para internalizar sua inevitabilidade. Siga o exemplo de Marco Aurélio, que escreveu em suas meditações para reforçar sua tranquilidade diante da vida e da morte. Imagine cenários em que você enfrenta sua própria morte ou a de entes queridos. Essa prática ajuda a diminuir o impacto emocional dessas situações. Marco Aurélio escreveu: não haja como se fosse viver 10.000 anos. A morte paira sobre você. Enquanto estiver vivo, enquanto for possível, seja bom. Essa abordagem nos ensina a focar no presente, aproveitando o tempo com virtude e compaixão. A preparação mental também ajuda a lidar com o luto. Quando aceitamos a morte como parte da vida, compreendemos que a perda de pessoas queridas não deve ser motivo de desespero, mas uma oportunidade de honrar suas memórias com gratidão e amor. Epicteto dizia: diga ao invés, ele foi devolvido. Esse ensinamento destaca que ninguém é realmente nosso. A vida é um empréstimo, e aceitar isso é parte da preparação para a morte. A preparação mental para a morte é uma prática essencial no estoicismo. Ela reduz o medo, fortalece nossa resiliência e nos ensina a viver com propósito. Encarar a morte como algo natural nos permite vivê-la como uma transição tranquila, ao invés de uma tragédia a ser temida. No estoicismo, o presente é visto como a única realidade que temos controle, e a reflexão sobre a morte reforça a necessidade de vivê-lo plenamente. A morte nos lembra que o passado já se foi e o futuro é incerto, tornando o momento presente a nossa maior oportunidade de ação e virtude. Por que o presente é essencial no estoicismo? 1. É onde acontece a vida. O passado é apenas memória. E o futuro, uma possibilidade. O presente é o único tempo em que podemos realmente viver e agir. Não diga sobre a morte de um ente querido: perdi-o. Diga ao invés: ele foi devolvido. Esse ensinamento destaca que ninguém é realmente nosso. A vida é um empréstimo, e aceitar isso é parte da preparação para a morte. A preparação mental para a morte é uma prática essencial no estoicismo. Ela reduz o medo, fortalece nossa resiliência e nos ensina a viver com propósito. Encarar a morte como algo natural nos permite vivê-la como uma transição tranquila, ao invés de uma tragédia a ser temida. No estoicismo, o presente é visto como a única realidade que temos controle, e a reflexão sobre a morte reforça a necessidade de vivê-lo plenamente. A morte nos lembra que o passado já se foi e o futuro é incerto, tornando o momento presente a nossa maior oportunidade de ação e virtude. Por que o presente é essencial no estoicismo? 1. É onde acontece a vida. O passado é apenas memória. E o futuro, uma possibilidade. O presente é o único tempo em que podemos realmente viver e agir. 2. Evita o desperdício de tempo. Focar no presente nos protege contra arrependimento sobre o passado e ansiedade sobre o futuro. 3. Conecta-nos com a virtude. A prática da sabedoria, coragem, justiça e temperança só é possível no aqui e agora. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: concentre-se em fazer o que está diante de você com justiça, sinceridade e respeito, e não se distraia com outras coisas. Essa abordagem nos lembra que o presente é o único momento em que podemos demonstrar virtude e criar significado. A morte, como incentivo para viver o presente. A consciência da morte nos motiva a aproveitar o presente, pois cada momento é único e não se repetirá. Saber que o tempo é limitado nos incentiva a fortalecer conexões com as pessoas importantes em nossas vidas. A ideia de que a vida é passageira nos estimula a priorizar o que realmente importa. Sêneca escreveu em Sobre a Brevidade da Vida: você age como se fosse viver para sempre. O tempo está passando, e você não percebe o quanto dele está sendo desperdiçado. Ele nos alerta para a necessidade de estar consciente do tempo e utilizá-lo de forma intencional. Como praticar o foco no presente? Reserve momentos para refletir sobre o agora e sua importância. Faça tudo com atenção e intenção. Desde tarefas simples até decisões importantes, reconheça o valor do momento atual e sinta gratidão por ele. A morte nos ensina que a vida é curta e que o presente é o nosso maior presente. O estoicismo nos incentiva a viver plenamente no agora, aproveitando cada instante para agir com virtude e criar uma existência significativa.
No estoicismo, a morte é vista não como um fim absoluto, mas como uma transição natural dentro da ordem universal. Para os estoicos, tudo na natureza segue um ciclo de nascimento, transformação e retorno, e a morte é simplesmente mais um estágio desse processo inevitável. Por que encarar a morte como uma transição? 1. Aceitação do ciclo da vida. Tudo na natureza, das estações às estrelas, está em constante mudança. A morte é parte desse mesmo fluxo natural. 2. Eliminação do medo. Enxergar a morte como uma transição reduz o medo, pois deixa de ser algo assustador e se torna uma continuidade do que já conhecemos. 3. Conexão com o todo. A ideia de que fazemos parte de algo maior nos ajuda a compreender que a morte não é o fim, mas um retorno ao universo. Marco Aurélio escreveu: "Quando você morrer, sua essência será absorvida de volta ao universo. Nada de novo ou estranho acontecerá, apenas algo familiar e natural." Essa visão destaca que a morte é um retorno ao estado de onde viemos, sem mistério ou terror. Analogias estoicas sobre a morte. Assim como a chama de uma vela se apaga, mas a energia não se perde, a morte não elimina nossa essência, apenas a transforma. A morte é como o inverno em um ciclo de estações, um período natural e necessário para que algo novo possa surgir. Epicteto dizia: "Por que temer o que é natural? Você não teme o sono, que é uma pausa da vida. Por que então temer a morte, que é apenas um descanso mais longo?" Essa analogia simples ajuda a desmistificar a morte e vê-la como parte de um processo maior. Aplicações práticas para encarar a morte, como transição. Observe como tudo ao seu redor está em constante transformação e aceite que você faz parte desse ciclo. Lembre-se de que sua vida é um fragmento de algo muito maior, o cosmos. Encare a morte como um lembrete para viver plenamente e em harmonia com a natureza. Enxergar a morte como uma transição natural nos ajuda a aceitá-la com serenidade. Quando entendemos que fazemos parte de um ciclo universal, a morte deixa de ser um fim assustador e se torna uma continuação natural daquilo que sempre fomos. No estoicismo, a morte é uma das grandes fontes de sabedoria. Refletir sobre a inevitabilidade do fim nos ajuda a enxergar a vida sob uma nova perspectiva, mais clara e focada. Ao considerarmos a morte, somos forçados a questionar o que realmente importa e a viver de maneira mais autêntica e virtuosa. Por que a morte pode ser uma fonte de sabedoria? 1. Clarifica prioridades. A consciência da morte nos força a refletir sobre o que realmente importa, levando-nos a agir com mais propósito. 2. Desperta a virtude. Pensar sobre a morte nos desafia a viver com integridade, a cultivar virtudes e a agir de forma ética. 3. Fomenta o desapego. Quando aceitamos que a morte é inevitável, começamos a nos desapegar das coisas materiais e das preocupações fúteis. Sêneca, em suas cartas, frequentemente abordava a morte como um meio de encontrar sabedoria. Ele escreveu: "A morte não é uma perda, mas uma parte do curso natural das coisas. Quem morre bem, vive bem." Ele acreditava que, ao refletirmos sobre a morte, podemos aprender a viver melhor e com mais propósito. Refletir sobre a morte nos obriga a questionar: 1. Como estamos usando nosso tempo? A morte nos lembra da brevidade da vida e nos desafia a aproveitar o tempo da melhor maneira possível. 2. O que realmente nos faz felizes? A morte nos obriga a pensar sobre o que é realmente importante: as relações, a virtude e as experiências autênticas. 3. De que maneira deixamos um legado? Pensar na morte nos inspira a criar um impacto positivo no mundo e nas pessoas ao nosso redor. Marco Aurélio, em suas meditações, reflete sobre a morte como uma oportunidade para avaliar a própria vida e garantir que estamos vivendo de acordo com os princípios estoicos. Ele escreveu: "O que é o seu propósito, senão o de ser virtuoso e fazer o bem a si e aos outros, sabendo que, como a morte, as coisas vêm e vão?" Para ele, a morte era uma chance de reafirmar o compromisso com os valores e viver com mais clareza. Como transformar a morte em sabedoria? Dedique alguns minutos todos os dias para refletir sobre sua mortalidade e o que você quer alcançar com a vida. Ao lembrar que a vida é finita, praticamos mais gratidão pelas pequenas coisas, pelas pessoas e pelas experiências. Ao invés de procrastinar, aproveite o tempo com ações significativas e direcionadas aos seus valores mais profundos. A morte não é algo a ser temido, mas uma poderosa fonte de sabedoria. Ao refletirmos sobre o fim, podemos viver com mais intenção, sabedoria e autenticidade, aproveitando ao máximo o tempo que temos para cultivar as virtudes e deixar um legado positivo. A morte, sob a perspectiva estoica,
É uma lembrança da impermanência da vida e um convite para viver plenamente no presente. Ao aceitarmos a nossa mortalidade, podemos encontrar uma nova apreciação pela vida e pelo tempo que temos. Que esperamos, como os estoicos, enfrentar a morte com coragem e serenidade, vivendo cada dia com propósito e virtude. Lembre-se, a morte não é o fim, mas uma parte do grande ciclo da vida. Encare-a com serenidade e viva com intensidade. Essa é a sabedoria do estoicismo. Obrigado por assistir. Se você encontrou valor neste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos sobre o estoicismo e a sabedoria antiga. Até a próxima!